konti pa lang yung equipment dito sa bagong minahan. Bale dalawang articulated, tapos dalawang bulldozer ito, tapos yung isang bulldozer doon, ayun, na caterpillar, tapos isang backhoe. Ito pa lang yung equipment dito. Ito yung open pit na binubuksan. Ayan, nagdala ng tubo rito. Yung driver si Balong, driver ng trailer. Yan yung open pit na ginagawa. Ilan pa lang yung equipment dito. Simula pa lang ng pagbubukas ng minahan dito. Ayan, nasa gitna ng kagubatan. Ayan yung pinaka-barracks pa rito, maliit pa lang, konti pa lang yung tao. Pauwi naman kami. É muito um trabalho. Liga nos outros. Quando for para aguentar, você tem as latas, o sumo. Ele aproveita o sumo, lata, os pratos, o pão, tudo que é. Como você manda dele? Tá no lixo. No lixo mesmo. Secador, já? Dinheiro. Já. Não dá nos outros nada. A menos que sobrava aí 30 lanches, 20. Ele ia ter que faturou. Só 25%. Mas o buraco não estava a fazer produção. É mais aqui embaixo. Pauwi na, pauwi. Essa parte toda aqui já foi feita. Eles estão aqui desde 2000. Tapos na yung trabaho. Já levam 5 anos. Essa base já existe há 5 anos. Essa parte eu sei que aqui embaixo, quando no rio mesmo, onde eu estava mandando. Esse vai botar lá em. Ito yung daan na ginagawa pa, pinapaluwagan. Tem 22 metros, 20 metros. Depois passa mais uns 10 metros assim,